Graça e paz, irmãos. Vou começar hoje com vocês, o estudo bíblico do livro de Mateus. E hoje a gente vai estudar o capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. Como eu havia dito no vídeo de aviso, a forma que encontrei de estar divulgando, falando o Evangelho de Jesus, é através desses vídeos, mas eu peço a compreensão de todos, porque da mesma maneira que vocês vão estar aprendendo e estudando a Bíblia comigo, eu também estou nessa caminhada de estudar e de aprender, A Bíblia explica a própria Bíblia, mas quem faz a revelação mesmo é o Espírito Santo. E aos poucos nós vamos caminhando aqui e peço sempre antes de começar assistir, ouvir, esses vídeos, sempre faça uma oração pedindo que Deus abra seus olhos, seus ouvidos espirituais, e também peço para sempre estar orando por mim, para o meu crescimento na palavra. A Bíblia que eu vou estar usando para vocês durante toda a narração da Bíblia até então, eu tinha usado a Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas a partir de agora, dos estudos da Bíblia, a partir do livro de Mateus, eu vou usar a minha outra Bíblia, que ela é uma tradução Almeida Revista e Corrigida. É uma Bíblia de estudo que eu tenho e é isso. Vocês podem reparar algumas diferenças na tradução dos vídeos que eu vim até então gravando com vocês. A partir de agora vai ser uma outra tradução, tá bom? Então vamos lá. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, vamos lá. Houve, Abraão não teve Jesus, certo? Abraão não foi o pai de Jesus. Mas aqui o apóstolo Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus para mostrar e evidenciar que Jesus veio da descendência de Abraão, certo? Lá no livro de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 7, vocês podem ler 2 Samuel, capítulo 7, os versículos 12 a 16, vocês vão ver que uma das promessas de Deus é que a partir do reino de Davi, viria um descendente do rei Davi, e esse descendente seria rei, e o reinado dele duraria para sempre. Nós sabemos que Davi teve Salomão, Salomão foi rei, Salomão teve seus filhos, mas nenhum deles reinou para sempre. Todos eles foram descendentes de rei Davi, mas o reinado deles, como a gente pode ver hoje, no ano de 2022, esses reinados acabaram. Então viria um rei da descendência de Davi, que por consequentemente também é descendente de Abraão, que viria como rei e teria seu reinado para sempre. E quem é este? Quem é este? Então Jesus é esse rei que Deus prometeu que viria da descendência de Davi e que reinaria para sempre. E aí eu pergunto para vocês, esse reinado de Jesus é aqui na terra? Ele vai reinar como um rei humano, como a gente via nos livros de história? Com castelos, cavaleiros aqui na terra? Será que é esse reinado que Deus quis dizer? Não, é um reinado que virá depois, na sua segunda vinda, Que Jesus veio como homem para nos salvar. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, certo? E aí ele vai trazer o reino dos céus. Aí o reino de Deus está dentro de nós. Eu estou pulando muita coisa, mas quem quiser depois deixa no comentário e eu explico detalhadamente em um novo vídeo fora dos vídeos sobre o estudo, sobre o que vocês quiserem.
Então, quando Jesus voltar, ele vai reinar para sempre. Um novo céu, uma nova terra, e aí Jesus vai reinar para sempre. Voltando para a leitura. Então, o apóstolo Mateus usou a genealogia de Jesus para mostrar e evidenciar que Jesus havia vindo de onde? Da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Porque Deus, no Antigo Testamento, fez uma promessa para Abraão. Abrão, na época era nem Abraão ainda, era Abrão. Abrão, ele não tinha filhos. Por quê? A sua esposa Sara era estéril. Então, ele não poderia ter filhos através de Sara. E aí Deus fez uma promessa a Abraão, que abençoaria, através de Abrão, ele abençoaria todos os povos da terra. Faria ele pai de muitas nações, que os descendentes de Abrão, que virou Abraão, seriam mais numeráveis. Você não poderia contar como o grão da areia da praia do mar. E aí, a partir de Abrão, nasceu Isaque, também nasceu Ismael, mas não convém, eu estou falando dos filhos da aliança. Ismael não foi filho da aliança, nasceu de Agar, uma concubina. Os filhos da aliança vieram a partir de Isaque, que nasceu de Sara, que se tornaram filhos da aliança. Enfim, então o apóstolo Mateus apresenta essa genealogia para que possamos compreender que Jesus vinha realmente da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Vamos lá, versículo 2. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Jacó é o patriarca, né? Os patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos, cada um era o líder de uma das 12 tribos de Israel. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Quer dizer, Jessé, pai do rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Quer dizer, rei Salomão foi a descendência, foi rei, né, depois de Davi. E aí, em 2 Samuel, fala um pouco, né, sobre o Salomão. Que Salomão seria quem construiria um templo para Deus. Mas o templo que Salomão construiu foi destruído. O reinado de Salomão não durou para sempre. Então, a gente pode enxergar a passagem em 2 Samuel, falando sobre Cristo, né? Vamos lá, continuando. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a
Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, de que nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, irmãos, sempre que eu pegava a Bíblia para estudar, uma parte que me pegava muito, eu ficava, entre aspas, achava chato, na minha ignorância, eu achava chato essas partes que falam nome de descendências, porque são nomes que a gente não encontra aqui no Brasil, né? E são alguns a gente encontra, né? Porque são nomes bíblicos, realmente, as pessoas pegam e batizam os filhos com os nomes bíblicos. Mas muitos nomes não são Zorobabel, Matã, Amon, esses nomes assim. Isso me deixava um pouquinho... Eu ficava, pra que esse montão de nome? Mas tem a sua importância. O apóstolo Mateus não iniciaria o evangelho para falar sobre a vida de Jesus aqui na Terra sem essa genealogia, com essa genealogia, se não tivesse importância. Deu para entender? Tem a sua importância, tanto que ele usou para iniciar a história de Jesus. Então, a sua importância é evidenciar, né? Evidenciar que Jesus veio realmente da descendência de Davi, porque no Antigo Testamento havia uma promessa que o Messias viria da descendência do rei Davi. Nós, como seres humanos, somos céticos, como posso dizer, a gente custa a acreditar nas coisas. Tem muitas pessoas que precisam ver, são igual a Tomé. Precisam ver para crer, precisam tocar para acreditar. Então, Mateus, sabendo disso, ele usou fatos, né? A genealogia foi como um fato para evidenciar que realmente Jesus veio da descendência de Davi. Porque até hoje existem muitas pessoas, muitos povos que não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há judeus ainda, acredito eu, que ainda não creem que Jesus veio da parte de Deus, que Jesus é o Messias prometido, e ainda estão esperando que o Messias venha, sendo que nós cristãos sabemos que ele já veio e já foi e que vai voltar em nome de Jesus. Mas é isso. E então, eu sei que essa parte muitas pessoas devem passar sem despercebido, passa rápido. Vamos ler rápido para terminar logo. Mas é importante, entendeu? É importante. Porque nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade de acreditar nas coisas. Se alguém vier contar pra gente alguma coisa, a gente vai achar que é história de pescador, sabe? Que é aquela história que a pessoa aumenta os fatos para tornar a história mais legal, mais divertida, mas a gente acha no fundo que não é aquilo tudo, entendeu? Então, o ser humano precisa o tempo todo ficar acreditando, sabe? Tendo elementos que comprovem a veracidade dos fatos para acreditar. Então, uma das maneiras que Mateus teve para introduzir a Jesus foi mostrar o livro da genealogia, para evidenciar que Jesus era descendente de rei Davi. Agora o versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Vamos lá.
algumas personalidades que apareceram. Esse 14 gerações, 14, 14, eu fico muito, como posso dizer, às vezes querendo que o Espírito Santo me revele esses números, né? Mas só se for da parte dele. Porque é 14 gerações, 14, 14. Aí o povo de Israel passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E aí Moisés subiu o monte e ficou 40 dias e 40 noites com Deus. E aí Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias, 40 noites. E aí esse 40 vem se repetindo na palavra de Deus. E aí deve ter uma revelação. Ainda não me foi revelada, mas eu desejo essa revelação. Vamos lá. Personalidades que apareceram durante esses versículos que eu li. Raabe era uma prostituta. Ela morava em Jericó. E quando Moisés, o povo de Deus que estava entrando na Terra Prometida, mandaram espiões para observar aquela terra, né? Para ver o que tinha nele, para observar antes de atacar, entrar na cidade, para observar o que tinha lá, como é que era, né? E aí, esses espiões enviados não foi por Moisés, foi por Josué, me perdoe. Josué que mandou esses espiões a Jericó. E aí, quando eles estavam lá, meio que descobriram sobre eles. E aí, essa prostituta os protegeu. Ela os escondeu dentro da casa dela, né? E pediu que ela prometeu que ia esconder eles, mas pediu que quando eles atacassem a Jericó, que eles poupassem a vida dela e da família dela. E os povos já tinham ouvido falar sobre o que o povo de Israel tinha feito no Egito, sobre as pragas que o Deus de Israel tinha mandado sobre o Egito. Então eles já estavam temerosos com a aproximação do povo de Deus, do povo de Israel. E aí a prostituta creu que o povo de Israel, se atacasse a cidade delas, eles iam ganhar. Então ela creu que eles iam, o Deus deles poderia dar essa vitória para eles. Então, e por ela crer nessa vitória do povo de Israel, ela pediu aos espiões que quando atacassem a cidade, eles prometessem que iam poupar a vida dela e a vida da família dela. E aí ela os protegeu, e à noite, depois que as pessoas que estavam procurando esses espiões para matarem saíram, ela os ajudou a descer por uma corda e salvou a vida deles. E aí, quando o povo de Israel atacou Jericó, eles cumpriram a promessa, entraram na casa da prostituta Raabe e falou para a família dela sair, ela sair, e eles atearam fogo na cidade. E aí, graças a esse sinal, entre aspas, de fé, de ela acreditar que o povo de Israel tinha um Deus poderoso, foi o que ela conseguiu? Ela conseguiu, a partir daquele momento, ela viveu entre o povo de Israel. Quer dizer que a descendência dela foi abençoada, né, junto com o povo de Israel. E tanto que vocês viram aqui no versículo 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quer dizer, na descendência de Jesus havia... na descendência não, nos antepassados de Jesus havia uma prostituta. Quer dizer, ela saiu de um cargo inferiorizado na sociedade de prostituta para alguém que entrou como antepassado de Jesus Cristo. Vocês conseguem entender o quão abençoada foi essa atitude dela de fé? E vamos lá, e Ruth, também falamos em Ruth, né? No versículo... Deixa eu só... Ruth também está no versículo 5. Ruth era uma mulher moabita. Ela não fazia parte do povo de Israel. E aí ela era uma mulher moabita que casou com um judeu e imigrou com a família dela para sua terra natal,
Só que o marido de Ruth faleceu, né? O marido de Ruth faleceu. E aí Ruth escolheu ir com a sogra para voltar para o povo de Israel, que eles haviam saído. Vamos lá. O marido de Ruth, o pai dele e a mãe dele haviam saído de Israel para uma outra terra para procurar uma vida, entre aspas, melhor. E lá, o pai, lá um homem, não lembro o nome, casou com Ruth, que era moabita, e, se eu não me engano, tinha uma outra também. Ele tinha um irmão, se eu não me engano. Enfim, morreram todos os homens daquela família e ficou a Ruth, a sogra e mais uma mulher, que eu acho que era outra nora. E aí essa sogra falou para as duas noras casarem de novo, que elas estavam muito novas para viverem uma vida como viúvas. Só que Ruth não quis. Ruth falou: aonde a senhora foi, eu vou. E aí ela voltou para o meio do povo de Israel e trouxe Ruth com ela. Só que aí a sogra de Ruth falou para ela procurar o descendente mais próximo da família dela para que se casasse com ela. E aí essa atitude dela de não abandonar a sogra, onde você for, eu vou, o Deus que você serve será o meu Deus. Então ela declarou ali que o Deus de Israel ia se tornar o Deus dela. Então uma moabita passou a integrar também aos antepassados de Jesus. Depois, se vocês quiserem, deixem no comentário. Eu faço um vídeo só dedicado para a história de Ruth, um vídeo só dedicado para a história de Raabe. E é isso. E mais... no versículo 6 fala sobre... Versículo 6 falou sobre a mulher que foi de Urias, né? Esse foi quando o rei Davi cobiçou, né? O rei Davi estava no seu palácio e viu uma mulher bonita se banhando, se eu não me engano. E aí ele cobiçou aquela mulher. E aí o que o rei Davi fez? Foi lá, chamou ela e manteve relações carnais, né? Sexuais com essa mulher. E aí essa mulher engravidou. Só que o marido dela, Urias, estava na guerra. Como é que ela pode estar grávida se o marido estava na guerra? Pois então, o rei Davi foi lá, chamou Urias. Fala aí, Urias, me conta aí como é que tá as fronteiras, como tá a guerra. E aí o rei Davi fez de tudo para mandar Urias para casa, para ele poder ter relações com a esposa e, entre aspas, poder ter esse pensamento que o filho era de Urias. Mas Urias era um homem de fé, um homem justo, e ele não quis ir para casa, porque enquanto seus companheiros estavam sofrendo na guerra, ele não queria estar em casa, entre aspas, curtindo, e ele preferiu se privar desse prazer de ir para casa, encontrar com a sua mulher, enquanto os companheiros também não poderiam ter esse mesmo benefício. Então Urias fez de tudo. Então o rei Davi fez de tudo para que ele voltasse para casa, mas Urias não foi. E aí o rei Davi fez com que Urias ficasse na linha de frente, e Urias acabou falecendo na guerra. E aí depois, se eu não me engano, foi o profeta Natã, não tenho certeza, chegou para o rei Davi e falou: Rei Davi, existia um homem pobre, ele tinha uma ovelhinha, e tinha um homem rico que tinha muitas cabeças de gado. E foi o homem rico lá e matou a ovelhinha do homem. Aí o rei Davi: que isso? Isso não é justo? Mas foi isso que o Senhor fez com Urias. Matou Urias e roubou a mulher dele. E aí esse foi um grande pecado, né, que rei Davi cometeu, sendo cobiçoso, né? Teve cobiça sobre a mulher do próximo. E ainda assim, a partir disso, Deus teve misericórdia, o rei Davi se arrependeu,
né? Rei Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu verdadeiramente e ainda assim um descendente dessa relação que ele teve, que depois ele se casou com essa mulher, né? Com a mulher de Urias. E o filho dessa mulher também entrou nos antepassados de Jesus, porque o rei Davi se arrependeu. Então, Jessé gerou o rei Davi, e rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias. Quer dizer, o filho do rei Davi com essa mulher virou um dos antepassados de Jesus, que é Salomão. Não foi o filho da relação, dessa relação de traição, não. Porque o filho que, se eu não me engano, o filho que estava na barriga da mulher de Urias, da Betsaida, não lembro o nome dela, ele faleceu, esse bebê faleceu, e depois teve outra gestação, entendeu? Vamos lá, o que mais? Acho que só isso, né? Tem muitas personalidades, né? Mantendo nesses antepassados. Eu só não queria fazer que esse vídeo ficasse muito curto. Mas é isso. Então, é essa genealogia de Jesus, né? Vocês puderam ver comigo aqui que tem pessoas que, entre aspas, todos os seres humanos são imperfeitos, certo? E eu acredito que não existe pecadinho, pecadão, existe pecado, certo? Existe pecado que leva à morte, pecados de morte. Mas todos os pecados são iguais, não existe pecadinho e pecadão. Mas tem pessoas que tiveram a sua vida mudada, sabe? Renovada e foram capazes de se tornar antepassados de Jesus, o Messias, o nosso Cristo. Então, se a gente se arrepender verdadeiramente, Deus renova nossas vidas, muda a nossa história, renova a nossa história. O velho se fez novo, o passado já passou, e a gente tem que se arrepender verdadeiramente, voltar para os caminhos do Senhor e olhar para frente, um caminho, e fazer um caminho reto, né? Há um caminho reto entre a gente e Jesus, e esse caminho se chama caminho da santificação. E a gente tem que buscar cada dia mais, dar um passo cada vez mais largo em direção a esse caminho, entendeu? E espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Quer dizer, vocês me ouvem no próximo vídeo. E é isso. Graça e paz, amados.